Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia Animal. E depois de termos estudado e passado pelas principais características de todos os grupos dos animais, nós vamos comparar os seus sistemas. O sistema de sustentação, sistema de excreção, sistema circulatório. Então, nós vamos fazer cada sistema, cada estrutura corporal e vamos comparar os grupos, desde quinidários, que nós vimos lá no começo, até os vertebrados, até os cordados, ok? Então, isso chama forma e função dos animais e eu brinquei aqui, né, um estudo comparado. Eu achei esses dois seres vivos muito parecidos, né? Então, nós vamos, a partir dessas videoaulas, se eu não me engano, são 5 videoaulas, nós vamos estudar, então, e comparar todos os grupos dos animais, ok? Vamos começar, então, com a sustentação desses animais e com a locomoção, tá? Dentro dos animais, dentro do grupo dos animais, nós podemos encontrar basicamente 3 tipos de esqueleto, de sustentação. Um esqueleto baseado no líquido corpóreo desses animais, que é o hidrostático. Um esqueleto interno, endoesqueleto, que tem elementos rígidos de sustentação. E um esqueleto externo, também com esses elementos rígidos de sustentação. Vamos estudar, então, esses 3 tipos. Então, como eu já adiantei para vocês, o hidrostático, ele é um tipo de esqueleto de sustentação que usa o líquido do corpo dos animais, né? Pode ser o líquido, o celoma verdadeiro, lembra do celoma lá no começo de animal, né? O celoma, então, é uma cavidade preenchida por um líquido, né? Que vai dar proteção para os animais, ou pode ser um pseudoceloma, já que não, essa cavidade ela não é recoberta inteiramente pela mesoderme, né? A gente viu a diferença de celoma verdadeiro e pseudoceloma lá nas primeiras aulas de introdução ao animal. Então, o hidrostático, ele não contém estruturas rígidas, não tem osso, não tem essa estrutura mesmo de suporte, né, rígido, mas ele depende de uma cavidade preenchida por fluido, por líquido, né? E essa cavidade, ela é cercada por músculo. E aí, essa cavidade preenchida por esse líquido, que geralmente é o líquido celomático ou pseudocelomático, é o que vai dar a sustentação. Quem tem esqueleto hidrostático? Geralmente 2 grupos. Os anelídeos, como as minhocas, e os nemateumintos, como as lombrigas, tá bom? Então, aqui nesse caso, nós temos uma lombriga e aqui a minhoca. E agora a gente vai para o segundo tipo de sustentação, que é o que a gente mais comum vê, porque é o que a gente tem, que é o endoesqueleto, né? Eu coloquei aqui um cachorro baseado nos nossos ossos, né? Então, endoesqueleto com elementos rígidos estão presentes nos cordados, né? Particularmente nos vertebrados, né? Ou seja, compreendem os ossos. Então, o osso é um elemento rígido e que está interno, né? A gente não consegue enxergar. Mas não são só os vertebrados que têm ossos, né? Os equinodermatos, que são um dos principais representantes, é a estrela do mar, ela também tem endoesqueleto calcário. Então, o esqueleto dela é a base de calcário, carbonato de cálcio, e fica dentro dela, ok? Então, também é um endoesqueleto. E alguns poríferos também com as espículas. Não sei se vocês lembram lá, o primeiro grupo, né, o grupo mais simples dos animais, o esqueleto deles, a sustentação é por meio de espículas, ok? E elas são internas. Alguns quinidários também podem apresentar e alguns moluscos, tá? Nem todos moluscos têm estruturas de endoesqueleto. Lembra aqueles que só têm concha interna reduzida, ok? E o exoesqueleto, que é o esqueleto externo, ele, quando a gente pensa em exoesqueleto, não tem como não pensar nos artrópodes. Lembra que uma das principais características dos artrópodes, dos insetos, dos aracnídeos, é o exoesqueleto de quitina,
né? Então, ele tira essa capa e ele vai crescendo na forma de muda, de pouquinho em pouquinho, ok? Nesse processo chamado equidise ou muda, né? Os moluscos com concha externa também têm exoesqueleto e alguns quinidários, como os corais, também têm esqueleto externo, né? Vamos então até um pouquinho mais, né? Nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na estrutura de sustentação dos vertebrados, dos craniata, né? Que somos nós. Então, a partir dos condrictes, o que são condrictes? Peixes cartilaginosos, né? Então, o endoesqueleto, o esqueleto interno, passa a ser composto de duas partes. A parte central, que ela é formada pelo crânio, observem aqui em amarelo, deixa eu pôr em amarelo aqui, ó. O crânio e a coluna vertebral. Vejam que da coluna vertebral partem as costelas, e essas costelas formam a nossa caixa torácica, né? E essa caixa torácica, ela protege os órgãos. O crânio, a caixa craniana, protege o órgão, o cérebro, né? Então, esse esqueleto axial é importantíssimo, não só para a nossa sustentação em pé, né? Mas também na proteção dos nossos órgãos. E nós temos o esqueleto que parte dessa estrutura central, que é o apendicular, né? O apendicular tem a cintura escapular, que ela a cintura escapular, olha a escápula, né? E a cintura pélvica, da onde partem, então, os membros. A cintura escapular vão partir os membros anteriores, os braços, no nosso caso, e a cintura pélvica, os membros posteriores, tá? Lembrando que no caso, por exemplo, de peixe, a gente trata como nadadeiras, né? Ok? Queria chamar a atenção aqui para algumas mudanças evolutivas ao redor aí dos grupos dos vertebrados, tá? Então, o esqueleto axial central, qual que é a função principal desse esqueleto no peixe? A principal função desse esqueleto no peixe é a função de locomoção, porque é ondulatório. A ondulação do corpo permite que esse peixe, né, com esse esqueleto axial, permite que ele se locomova. Quando nós temos os tetrápodas, né, ou seja, a formação dos 4 membros que nós temos a partir de anfíbio, réptil, ave, mamífero, nós temos o esqueleto axial também com a locomoção, mas também como suporte para o peso. A coluna que nos dá esse suporte para o peso, coisa que não acontece. A coluna do peixe, ela não serve para isso, porque ele está na água, né? E o controle da postura também. Isso também não acontece no peixe, ok? Então, vejam que o esqueleto axial ele passa a ter mais funções nos tetrápodes. Em relação à disposição dos membros em relação ao nosso corpo, tá? Em anfíbios e répteis, nós vamos ver que os membros são laterais, né? Assim, ó. Isso dá para ver bem em jacaré, crocodilo, né? Já nos mamíferos, esses membros passam de laterais para ventrais, né? Nossos membros partem do ventre. Ok? Então, nós temos um deslocamento dos membros em relação ao corpo, tá? Em relação à musculatura segmentada, né? Lembra que nós temos o que? Metameria, segmentação do corpo, né? Então, nos peixes, nas salamandras, que são anfíbios, e nos répteis ápodes, ou seja, sem patas, como as serpentes, nós temos essa musculatura predominantemente segmentar, bem metamerizada, né? Dividida, como que acontece nos peixes. Quando você vai fritar um peixe, você vê os metâmeros certinhos, né? Por quê? Eles são responsáveis pela essa movimentação corpórea. Já nos anuros, que são anfíbios, mas são os sapos, as salamandras, e nos demais vertebrados, essa musculatura não é segmentar, né? Não dá para ver essa divisão de metâmeros tão certinha, né? Músculos não segmentares que movimentam a cabeça e os membros, ok? E agora a gente vai comparar, então a gente já viu sustentação e locomoção dos principais grupos, ok? Agora a gente vai ver sobre alimentação, e é muito importante porque é bastante detalhezinho.
tá? A grande maioria dos grupos é digestão extracelular. O que significa? Significa que existe um tubo digestório e o alimento passa por esse tubo, enzimas são liberadas no tubo e digerem nesse tubo. Então, a digestão não acontece dentro da célula, acontece no tubo, digestão extracelular. Nós temos algumas exceções. A primeira e grande exceção são os porífera, que são as esponjas, o grupo mais simples que nós temos. Lembra que porífera não tem nem tecido verdadeiro, né? Nem tecido organizado. Então, se ele não tem nem tecido, muito menos não vai ter cavidade digestória, não vai ter esse tubo para fazer digestão, tá? Além disso, as esponjas, elas não têm nem boca nem ânus. Elas só têm uma abertura que por onde sai a água que chama ósculo. Então, porífera não tem cavidade digestória, não tem boca, não tem ânus. Então, obrigatoriamente, a digestão vai ser dentro da célula, por meio dos coanócitos e dos amebócitos que a gente já viu quando estudou porífera, tá bom? O porífera é o único grupo dos animais que o único tipo de digestão é a intracelular, ok? É o único. Por quê? Porque o segundo grupo mais primitivo é o quinidário, que são as águas-vivas, as caravelas, né? Porque a partir desse grupo nós já temos os dois tipos de digestão, dois tipos de digestão. A digestão extracelular, ou seja, já existe uma cavidade digestória, que a gente chama de cavidade gastrovascular, e existe também as células digestivas, né, que realizam a digestão intracelular. Então, nós temos os dois tipos, extra e intracelular. Então, os quinidários são os primeiros animais a apresentarem cavidade digestória. E essa cavidade é chamada de gastrovascular. Por que é gastro e vascular? Gastro porque faz a digestão, vascular porque funciona como se fosse um vaso sanguíneo, porque ela também distribui o alimento no corpo. Quem que distribui o alimento no nosso corpo? Os nossos vasos sanguíneos. E canidário não tem vaso sanguíneo. Então, essa cavidade é responsável por digerir e distribuir o alimento pelo corpo, tá? Quinidário, a água-viva, a hidra, elas não têm ânus, tá? Não tem ânus, só tem boca. Toda vez que o animal só tiver boca e não tiver ânus, a gente fala que ele apresenta sistema digestório incompleto. Então, o que é um sistema digestório incompleto? Significa que a comida, o alimento vai entrar e sair pelo mesmo lugar. Quando o animal apresenta sistema digestório completo, é porque entra pela boca e sai pelo ânus, ok? Então, observem que quinidário só tem boca, a digestão é extra e intracelular e são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentar cavidade digestória. A planária é o grupo dos plateuminto, né? Plateuminto. Na planária, nós também temos cavidade digestória, ok? Só que ela também só possui boca, não tem ânus. Então, se ela não tem ânus, né, ela tem um sistema digestório incompleto, ok? E a digestão também é extra e intracelular. Existe a cavidade digestória, só que existem as células digestivas também para digestão intracelular. Então, vamos recapitular. Porífera, só digestão intracelular. Não tem boca nem ânus, ok? Quinidário e plateuminto. Tem só boca, sistema digestório incompleto e digestão extra e intracelular. A partir daí, tirando esses três, tá? Todos os demais vão apresentar sistema digestório completo. Ou seja, a partir, por exemplo, de anélida, dos anelídeos, tá? Nemateumintos, alguns já perderam secundariamente, a gente vai falar isso depois, nós temos a presença do ânus. Então, o que acontece? Acontece que o alimento entra pela boca e sai pelo ânus. Então, é o sistema digestório completo. Isso aqui foi importantíssimo na evolução dos animais, tá bom? E a gente vai ver por quê. Por muito tempo, o ânus
ele deixou de ser estudado por vergonha, né? Ai, não, que você estuda, estudo anos. Então, só que, como eu falei para vocês, o ânus está muito atrelado à evolução digestiva dos animais, tá? Então, olha aqui. A presença do ânus está relacionada com o grau de evolução e a complexidade do sistema digestório. O ânus é o fator definidor de uma linhagem evolutiva. Por quê? Somente animais que têm ânus vão ter a divisão do sistema digestório, estômago, intestino. Olha que interessante. Se o animal não tem ânus, ele não tem a divisão do sistema digestório em órgãos diferentes, tá? Então, com o surgimento do ânus, estabeleceu-se um tubo por onde o alimento passa em um só sentido, da boca para o ânus. Mais uma vez, se o animal só tem a boca, o que acontece? Boca. O que acontece? O alimento entra, ele precisa digerir, o resto sai. Agora, quando tem a boca e o ânus, ele não precisa esperar o alimento digerir para comer de novo. Isso torna muito mais eficiente para o animal. Porque assim, entrou, precisa digerir, precisa sair para o mesmo lugar. Isso não é legal, né? Então, com esse sentido boca-ânus, né? Olha aqui, ó, boca, ânus, aqui nos moluscos, nos anelídeos, né? Isso permitiu, então, que ocorresse a especialização do tubo digestório em esôfago, estômago, intestino, com funções específicas. Além disso, a presença do ânus tem duas grandes vantagens. Eu acabei de falar isso no slide anterior, né? O animal pode consumir alimentos novos enquanto ele ainda está digerindo a refeição anterior, sem ter que esperar a eliminação do que foi digerido. Quem tem só boca tem que esperar digerir para depois eliminar, para depois comer de novo, né? Um sistema digestivo que tem boca e ânus pode desenvolver órgãos, que a gente já viu, esôfago, estômago, intestino, e seções com funções específicas, o que permite que a absorção de nutrientes seja mais eficiente, né? Como nós temos compartimentalização do sistema digestório, cada compartimento ficou com uma função específica. E a gente já viu isso... não. Vocês vão ver isso segundo ano. Vocês vão ver isso no terceiro ano, né? Que se vocês não viram, vê aí no canal Sistema Digestório, pode dar uma olhadinha. Então, cada órgão tem uma função específica e isso faz com que a absorção de nutrientes seja mais eficiente e, obviamente, melhor para os animais, ok? E aqui, ó, mostrando, né, os equinodermatos, aqui é um ouriço, né? A boca está na parte de baixo e o ânus na parte de cima. E aqui também, ó, observando, né, ó, o intestino aqui, né, o esôfago e assim por diante. Eu não estou vendo mais porque eu estou em cima. E eu também cheguei até a dar uma comentada ali, né? Em alguns animais, por exemplo, na tênia, e esse vocês já viram, né? Alguns animais houve perda secundária da boca e da cavidade digestiva. Então, a tênia, ela absorve os alimentos pelo próprio tecido epitelial, pela própria pele, né? Porque como ela é parasita, ela pega o alimento digerido já nosso. Então, para que ela vai precisar de cavidade digestória se ela já recebe o alimento digerido? Então, ela não tem mais boca e não tem mais cavidade digestória, ok? Isso é uma perda secundária, significa que o ancestral tinha e que agora não tem mais. Para não estender, então eu vou parando por aqui e a gente volta na segunda videoaula continuando com o sistema digestório. Nós vamos ver o sistema das aves, né, e dos ruminantes, ok? Um beijo e até a próxima videoaula.